avaliar suas atitudes e o jeito de ser de uma forma exagerada ultimamente, essa prática é chamada de autocrítica excessiva que pode acabar afetando a saúde mental. Tá vendo aí, Renata? Eu sofro disso, com certeza absoluta. Eu sei disso. Vamos chamar ao vivo a repórter Ana Rebeca Passos, que traz as informações sobre o tema. Ana, bom dia, né? Até que ponto a autocrítica não é mais saudável? Bom dia, Renata. Bom dia, Mário Flávio. Bom dia aos ouvintes do Manhã Cidade. Olha, tudo que é em excesso não é saudável, né? Não traz benefício nenhum para a vida da gente. E a autocrítica, inclusive, a gente convive, né, em casa com algumas pessoas, no ambiente de trabalho, com alguém que diga assim: ai, tudo que eu faço não dá certo, não é? Meu Deus, repeti o mesmo erro. E aí essas palavras, esses pensamentos tão negativos já vão levando para a autocrítica excessiva. Para a gente falar um pouquinho mais sobre esse tema, Renata e Mário, a gente convidou a psicóloga Wena Larissa para vir com a gente aqui, já está ao vivo com a gente. Doutora, é uma situação complicada, né? A pessoa consegue identificar nela mesma que está sendo excessivamente autocrítica? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Ana. Bom dia a vocês que estão em casa. Geralmente não. Geralmente é um padrão de comportamento onde geralmente a pessoa se cobra tanto que nem percebe que nessa cobrança existe culpas de outras pessoas também. Então, como você falou, a questão do excesso, né? Até é positivo que a gente tenha a autocobrança, no sentido de onde foi que eu errei, onde eu posso evoluir, onde eu posso me desenvolver. Agora que o excesso é o que vai ser muito negativo. Por quê? Porque o excesso ele pode paralisar, no sentido de trazer culpa, de se sentir péssimo, de não dar continuidade dos projetos, de não conseguir trabalhar, pelo fato de se cobrar tanto a ponto de dizer eu não sou suficiente. E aí prejudicar o seu desenvolvimento dentro de casa, no ambiente de trabalho, prejudica os outros, de certa forma, né? Com certeza, né? Geralmente é uma cobrança tão intensa que às vezes se cobra até pelo fato de, eita, eu troquei o nome de tal pessoa. Então, geralmente se culpa, se cobra por dentro e pede perdão a outra pessoa. Desculpa, fulana, que eu errei seu nome, e por dentro se xinga. E isso não fica só nesse momento, às vezes isso fica durante todo o dia se cobrando porque errou o simples fato de um nome de uma pessoa, né? E faz parte, às vezes, errar, né? Faz parte do processo. Então, às vezes, fica se massacrando e não é nem um pouco positivo. A pandemia não contribuiu muito para muita gente, né? E talvez essa situação de se autoavaliar de forma excessiva tenha crescido, aumentado em algumas pessoas. E aí quem está nos ouvindo agora, nos vendo também pela experiência Rádio Cidade, a partir de que momento eu digo, opa, não está sendo legal para mim nem para os outros, o que eu devo fazer? O que deve fazer é justamente procurar um acompanhamento psicológico para identificar o porquê que eu estou me culpando. Por que eu estou me cobrando? Porque eu estou com um padrão de exigência tão alto comigo. Porque às vezes isso vem lá de trás. O quê? Às vezes uma infância que os pais tiveram uma grande exigência. Então, às vezes tiveram uma questão de um limite muito severo. Então, não davam muita margem de erro à criança. Ou às vezes até o oposto. Os pais deixaram muito negligenciados. Então, no sentido da criança introjetou uma própria autorresponsabilidade. Com isso, a autocrítica. E a criança ela precisa do equilíbrio nesse sentido, né? Nem o excesso, nem a falta. O equilíbrio limita a estrutura, mas de forma equilibrada. E às vezes até uma questão de uma culpa. Às vezes os pais separam, por exemplo, e a criança se sente culpada. E às vezes ela internaliza como se fosse a culpada daquela situação. E às vezes falta um pai, uma mãe ou alguém para dizer, filho, tal criança, você não é responsável por isso. Então, às vezes, cresce se achando culpado por aquela situação e, às vezes, na própria vida adulta, pequenas coisas são motivos para grandes cobranças. E, às vezes, numa situação, não tem só apenas um responsável. Eu não estou querendo eximir a culpa do responsável, da pessoa, mas de uma forma equilibrada. Nisso aqui, nessa situação, nessa demanda que surgiu, tem isso que é de minha responsabilidade, mas essa responsabilidade é só minha ou pode ser compartilhada? Foi só eu que errei, foi eu que faltei, ou tem algo que é do outro também? E para um ambiente de trabalho, por exemplo, né? É um coletivo, você não vai errar nunca sozinho, né? É verdade. Então, nessa demanda, será se só eu sou a culpada? Porque a pessoa que se cobra de forma excessiva tende a se colocar a responsabilidade só para ela, e não é por aí. Tem como trabalhar, assim, frases positivas ou pensamentos positivos? Não, calma, eu errei, mas
amanhã eu vou fazer diferente. Tem como trabalhar isso? Feito o exemplo que eu usei de trocar o nome da pessoa. Então, eita, eu troquei o nome de tal pessoa e estou me sentindo péssima, estou me sentindo irresponsável, não, eu esqueci a palavra agora. Incapaz de falar o nome da pessoa direito. Então, se acolher e dizer, eu erro sempre. Né? Geralmente isso acontece recorrente, né? Faz parte, ninguém é um robô, ninguém é uma máquina, então se acolher e entender que está tudo bem, ninguém vai estar errando de forma recorrente, mas se acolher naquilo que errou e entender, eu errei e o que é que eu posso fazer para evoluir com isso, o que passou, passou, mas a partir de hoje, o que é que eu posso fazer para não repetir, e sabendo que também tem a possibilidade de repetir, porque ninguém é uma máquina, até as próprias máquinas falham, né? Exatamente. Porque são construídas por homens, né? Seres humanos falhos. Pois não, Renata? Ô, Ana, você falou muito bem aí sobre o ambiente de trabalho, né? Às vezes tem aquela pessoa que gosta de estar apontando as falhas, ó, fulano errou, de novo. Como não trazer isso só pra gente? Como não deixar a atitude do outro prejudicar o nosso dia? Perfeito, Renata. Tu ouviu, não foi, né? E, no caso, no sentido da pessoa que cobra ao outro, ou cobra não, aponta o erro do outro. Às vezes tem pessoas que se sentem bem apontando o erro do outro, porque tem aquela satisfação. Enquanto o outro errou, eu estou na situação superior, porque eu não erro. Eu sei o suposto saber, eu sei fazer direitinho. Então, tem essa sensação de bem-estar em dizer, ó, fulano tá errado. Então, de não se responsabilizar, e já é o oposto, de não se responsabilizar e até de culpar o outro, de responsabilizar o outro e de apontar a falha do outro. Na minha opinião, doutora, essa pessoa precisa mais de acompanhamento do que de quem aponta a culpa do outro, sinceramente. Na realidade, seria duas possibilidades de uma pessoa para fazer o próprio acompanhamento psicológico. Respondido, Renata. E como não ser afetado por isso, Ana? Porque às vezes você tá lá, começa o dia, aí vem o outro, ó, isso aqui tu errou. Aí estraga o dia da outra pessoa. Como não ser afetado por isso? Verdade. É porque às vezes a pessoa já se cobra tanto que às vezes já é como um baldinho de água. Então já está cheio de água ali. Então já se cobra tanto que quando vem a cobrança do outro faz transbordar. Então transborda por quê? Porque já tem toda uma cobrança. Às vezes tem pessoas que estão bem leves, não se afetam com cobranças, então o outro cobra, o outro aponta e ele está nem aí. Né? Então é porque já está em excesso e quando algo está em excesso, quando vem a gotinha, transborda. Então né? são duas pessoas adoecidas, Wena? Pode se considerar que sim. Né? Então, com padrões de pensamentos ou de comportamentos adoecidos, né? Mas que pode se ajustar. Então, quando vem essa cobrança do outro, será se de fato essa responsabilidade do que o outro está me apontando é só minha? Será se de fato eu preciso estar me cobrando o dia todinho por isso? Será se do que eu fiz no meu dia, do que eu faço no meu trabalho, é só falta mesmo? Né? O que é que eu faço de bom? Então, às vezes, eu olho muito para o olhar do que faltou. Mas o que é que eu faço de bom? Porque, geralmente, as pessoas que se cobram muito, elas têm bons resultados. Só não conseguem enxergar isso. Verdade. Pronto, Renata, respondido? Mais que respondido. Perfeito, perfeito. Diga isso a ela direto, eu não sou psicólogo. Obrigada, Ana Rebeca. Obrigada, Ana. Obrigada, doutora Wena, também, pela participação.